O sinistro acordo. O ganadeiro que exposta os 7 mistérios e um touro moribundo ao inferno. A noite em São José do Vale era um pesadelo. O luar iluminava a casa de Miguel, uma construção caída aos pedaços, e seus olhos se arregalavam ao escutar os grunhidos distantes que saíam do estábulo. Era como se as almas perdidas da cidade estivessem clamando por ajuda. Miguel, um homem de 35 anos, lutava contra a tempestade de problemas que havia se instalado em sua vida. Com dívidas que o assombravam e a pressão de um prefeito corrupto, a vida o tinha colocado em um jogo sombrio. Ele sabia que a má sorte não era apenas uma coincidência. Algo mais terrível se aproximava. Sem saber o que poderia encontrar, Miguel seguiu em direção ao estábulo, o coração acelerado e as mãos tremendo. O vento frio parecia sussurrar segredos, fazendo sua pele arrepiar. Ao abrir a porta com um rangido assustador, ele se deparou com Tormenta, seu touro, caído no chão. Os olhos do animal brilhavam de uma forma estranha e seus grunhidos reverberavam como lamentos. Miguel se agachou ao lado dele, o medo correndo em suas veias. O que estava acontecendo? Porque seu touro parecia estar em um estado de delírio. A visão do touro lhe mandava uma mensagem clara, algo inexplicável. O coração de Miguel disparou. Um frio cortante invadiu seu peito. E quando ele estava prestes a tocar Tormenta, um som inesperado chamou sua atenção. Um leve raspado vindo dos fardos de palha. Ao investigar, ele encontrou um diário antigo, envolto em poeira e teias de aranha. Aquela descoberta mudaria tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Miguel começou a ler aquelas páginas amareladas e rapidamente percebeu que não se tratava de uma história qualquer. Os relatos falavam de pactos ancestrais, de uma entidade obscura que envolvia sua linhagem em sacrifícios sombrios. A cada frase lida, seu corpo se enchia de um pânico indescritível. Desaparecimentos antigos, sussurros nos campos, uma traição que selou o destino de sua família. Tudo aquilo parecia se entrelaçar como uma teia de aranha na escuridão. Tormenta soltou um grunhido mais forte e Miguel olhou nos olhos do touro, percebendo a conexão que os ligava agora. Ele já não conseguia distinguir se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. Seu corpo estava presente, mas sua alma já flutuava entre os mistérios daquela linhagem amaldiçoada. Olhando para o diário, e em seguida, para seu touro, Miguel se deu conta de que a verdade era mais aterradora do que a própria morte. No fundo, uma voz sussurrava que ele precisava fazer uma escolha. O peso das olhares desconfiados dos vizinhos agora era insuportável. E mesmo o padre, que um dia lhe era um consolo, parecia guardar mais segredos do que poderia imaginar. Os ecos de almas perdidas pareciam aumentar, como se a cidade inteira estivesse, de alguma forma, tecida em um manto de infortúnios. E assim, às trevas da noite, Miguel percebeu que o tempo estava se esgotando. Qualquer escolha errada poderia condenar não só sua família, mas também toda a cidade. Um barulho ensurdecedor ecoou nas sombras, como se todo o inferno estivesse prestes a despertar. No instante seguinte, ele se viu questionando. Estaria pronto para encarar os segredos que seu sangue escondera por tanto tempo? E, se necessário, faria o sacrifício que seus antepassados não conseguiram? A noite estava à sua porta, e a verdadeira batalha recém começava. Miguel estava paralisado, perdido em pensamentos e sentimentos intensos. O diário, agora em suas mãos, era mais que papel amarelado.
Era um portal para sua própria história e um aviso brutal sobre os horrores que o cercavam. No entanto, as páginas não revelavam apenas verdades antigas, mas também uma escolha terrível que estava prestes a ser imposta a ele. O vento cortante parecia assobiar seu nome, e a atmosfera tinha um peso insuportável. Tormenta, com o olhar fixo e enigmático, continuava a emitir grunhidos carregados de desespero. Miguel olhou novamente para o touro. Aquele animal não era um simples gado, mas um mensageiro de um destino que ele mais temia do que desejava. A conexão entre eles pulsava como um aviso, como se a própria terra estivesse vivo sob seus pés. Sem pensar, Miguel segurou o diário com mais firmeza e voltou os olhos para as palavras que pulsavam em sua mente. O último pacto mencionado era o mais intrigante. A entidade requer um símbolo de lealdade para garantir proteção. Mas a cada promessa feita, uma vida deve ser oferecida. Isso o fez tremer. Uma vida? O que isso significava? Era apenas uma escolha ou uma condenação? Antes que pudesse processar tudo, um barulho vindo do fundo do estábulo fez seu coração disparar. Era como se algo estivesse se mexendo entre as sombras, algo grande e ameaçador. Miguel não era mais um homem de razão, mas sim um homem de instinto. Ele se virou rapidamente, sentindo o terror tomar conta dele. O que estava ali não era apenas a escuridão, mas uma presença palpável, como um predador à espreita. A tensão crescia e Miguel decidiu sair do estábulo, mas um grunhido agudo de tormenta o fez hesitar. O touro se levantou, apesar de suas aparentes debilidades, e encarou a escuridão com força renovada. Miguel sentiu uma onda de força e determinação entrando em seu próprio ser. Esse touro, esse símbolo de seu destino, precisava de sua proteção. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, num impulso desesperado, decidiu que não iria permitir que o mal que se aproximava levasse mais uma pessoa. Se a linhagem dele estava manchada por acordos obscuros, ele tentaria limpá-la. Miguel sabia que a cidade também estava envolta em um redemoinho de corrupção e que tudo aquilo estava entrelaçado de maneira irreversível. Ele precisava enfrentar os fantasmas do passado. À medida que ele começou a colocar um plano em prática, uma sombra mais profunda e sinistra avançou para a frente. Um vulto emerge do fundo do estábulo, encapuzado e indistinguível, mas, quando Miguel olhou mais de perto, uma sensação de déjà-vu tomou conta dele. Aquela figura, havia algo familiar. O coração dele começou a palpitar. Era um aviso ou uma chamada? A sombra que parecia flutuar do chão levantou uma mão esquelética como se o chamasse. "Venha, você não pode fugir do que é seu", sussurrou. As palavras, frias como aço, cortaram o ar pesado da noite. Miguel hesitou. Seu corpo paralisado entre o desejo de enfrentar e a insegurança de correr. O diário, agora queimando em suas mãos, prometia respostas. Mas a sombra à sua frente, pulsante de energia maligna, exibia uma conexão ainda mais profunda. Como se estivesse ali para lembrá-lo de um segredo que ele não queria lembrar. Miguel estava em uma encruzilhada. Ele conseguiria desfazer os laços de seus antepassados ou seria tragado para sempre pelo ciclo de dor. Uma coisa era certa. A questão não era apenas de sobrevivência, mas de descobrir quem ele realmente era. Num movimento resoluto, Miguel respirou fundo e deu um passo à frente, enfrentando a sombra que lhe oferecia a continuidade daquele pacto maligno. Mas o que seria consagrado ao abrirmos os portais do desconhecido? A resposta se aproximava, mas a escolha estava apenas começando. Miguel sentiu seu coração disparar ao dar aquele passo em direção à sombra. O frio que emanava do ser encapuzado penetrava em seus ossos. Ele estava ciente de que, ao se aproximar, talvez estivesse atravessando uma linha sem volta. A figura ficou mais nítida, revelando um semblante pálido e desencarnado,
com olhos que pareciam a própria escuridão. Você não entende, sussurrou a voz estridente, arrastando as palavras como se fossem correntes de gelo. Você é parte de um ciclo, Miguel. Temas a verdade, mas a verdade é tudo que você possui. Uma sensação de claustrofobia apertava seu peito. O diário em suas mãos começou a vibrar, e Miguel percebeu que o tecido do tempo e espaço ao seu redor parecia se contrair, deixando-o sem respiro. Ele se lembrava das advertências dos moradores sobre os pactos que aqueles que vieram antes dele haviam feito com a entidade que habitava aqueles campos. Mas o que essa entidade realmente desejava? E que consequências viriam de suas escolhas? Vem a título de sua linhagem, insistiu a sombra, estendendo a mão esquelética. Você realizará o que seus ancestrais não puderam. Uma vida por seu poder. A ideia se arrastava em sua mente como um pesadelo tentando se tornar realidade. Miguel olhou para a tormenta, que continuava a bramir, como se estivesse percebendo a gravidade do momento. O touro não era apenas um animal. Era um símbolo de resistência e força. Ao mesmo tempo, sua debilidade era um lembrete assustador do preço a se pagar. O pacto, a vida exigida. E se tormenta fosse essa vida? A sombra parecia se divertir com sua angústia, uma risada baixa e cruel ressoando no ar. Qual a sua escolha? Um sacrifício por proteção? Ou a completa entrega aos horrores que se aproximam? A tensão era palpável, o estalo no peito de Miguel se intensificava. Ele podia sentir a energia da sombra aumentando como uma tempestade prestes a desabar. O campo começou a tremer sob seus pés. Miguel se lembrou dos avisos, das histórias contadas em sussurros nas tavernas da cidade. Seres de outros mundos estavam sempre à espreita, prontos para coletar dívidas. E neste instante, a dívida estava diante dele, mais tangível do que nunca. Com raiva e medo se entrelaçando em seu interior, ele surgiu com uma ideia. Não seria apenas um jogador, mas um agente. Não serei mais um fantoche, afirmou Miguel, a voz tremendo, mas firme. Eu vou romper esse ciclo. Não serei parte de suas práticas profanas. A sombra pareceu hesitar, como se a reação de Miguel a afetasse, mesmo que por um momento. O ar ao seu redor ficou mais pesado. As próprias sombras pareciam se contorcer, intimidadas pela determinação do jovem. Mas a entidade não estava pronta para deixar sua presa escapar assim tão facilmente. Se você não aceitar o seu destino, outros pagarão por isso. E com um movimento rápido, a sombra estendeu a mão e um brilho cortante atravessou a escuridão, criando um vórtice que sugava Miguel para dentro. Os ventos uivaram, e ele sentiu o chão se desvanecendo sob seus pés. Nesse instante, tudo se desfez em um redemoinho de luz e trevas. Miguel teve um vislumbre de rostos familiares e desconhecidos, seus olhares cheios de desespero. Ele estava prestes a ser engolido pelo vazio, mas antes que pudesse gritar, um rugido ensurdecedor cortou o ar. Tormenta, imperturbável e forte, avançou para a sombra, unindo-se a Miguel em um momento de força compartilhada. A luz ofuscante que emana do touro pareceu romper o domínio da escuridão, para o espanto da própria entidade. Agora, mais que uma escolha, ele precisava de um plano. O sacrifício não seria em vão, mas um ato que poderia mudar tudo. Miguel olhou para a sombra, agora furiosa e agitada. Eu não irei sacrificar nada sem lutar. As palavras ecoaram, não apenas em sua mente, mas também na própria essência do lugar. A batalha estava apenas começando e o verdadeiro significado de lealdade e sacrifício ainda se desdobraria. Porque no fundo, Miguel sabia que a luta contra seu destino era o verdadeiro ato de bravura. Enquanto o momento se intensificava, uma nova voz ressoou no ar. Uma terceira presença se insinuou nas sombras. Você decidiu então, Foga.
disse uma figura emergindo das trevas, com um brilho ameaçador. E Miguel, por um instante, percebeu que a história estava longe de terminar. Apenas começava. O vento soprava forte, e as folhas secas dançavam como almas perdidas ao redor de Miguel e Tormenta, em um cenário onde o tempo parecia ter parado. A figura que emergia das sombras trazia uma aura de poder e ameaças que exalava um frio cortante. Era uma mulher. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que lembrava a própria noite. Suas vestes se arrastavam pelo chão, parecendo absorver a luz ao seu redor. Você se atreve a desafiar o destino, ela afirmou, sua voz firme, com um leve tom de deboche. Miguel sentiu uma nova onda de terror percorrer seu corpo. Quem era aquela? Qual era sua ligação com a sombra? Eu não vou me submeter, disse Miguel, engolindo a saliva seca que se acumulava em sua garganta. Libertarei meu povo desse ciclo de terror. A mulher soltou uma risada sombria que ecoava como o farfalhar de folhas secas. Você realmente pensa que pode romper as correntes que seus antepassados forjaram? Eles também acreditavam em bravura, mas o que lhe resta, além do desespero? Nesse momento, um grito distante ressoou pela noite, um som agonizante que fez os pelinhos do braço de Miguel se eriçarem. Um eco que parecia vir de todos os lados. Ele olhou para a Tormenta, cujo olhar distante refletia a dor de uma linhagem de sacrifícios, e a imagem do touro forte e imponente começava a se desfazer, como se ele também sentisse o peso daquele pacto ancestral. Você pode ser forte, Miguel, mas o seu destino não lhe pertence mais. A mulher caminhou um passo à frente, suas passadas tranquilas contrastando com a tempestade borbulhante ao seu redor. O sacrifício é a única verdade aqui. O coração de Miguel disparou. Ele não apenas lutava por sua própria liberdade, mas também pela vida de Tormenta e pela alma dos que foram perdidos. Um lampejo de determinação bradou em seu interior. Se o preço for Tormenta, então enfrentaremos isso juntos. Eu não deixarei que ele sofra por um erro do passado. Com cada palavra, a energia no ar parecia se condensar. A sombra atrás da mulher começava a ganhar força, tornando-se um manto ameaçador que se espiralava ao seu redor. Miguel podia ver rostos começando a aparecer na escuridão, sussurros do que era perdido, das vidas que haviam sido sacrificadas. Cada um deles parecia pedir por justiça, clamando por libertação. Você não é o primeiro a se rebelar. Muitos já tentaram e todos falharam, gritou a mulher, suas mãos se levantando em um gesto dramático. Aceite seu destino e ponha fim a essa rebeldia estúpida. Mas ao invés de intimidá-lo, suas palavras apenas reforçaram sua resolução. Miguel se lembrou do que era realmente importante. Não era sobre vencer ou perder, mas sobre lutar por aqueles que não podiam lutar mais. Ele gritou desafiador: não cairei na mesma armadilha. Você não tem poder sobre mim. A sombra nas costas da mulher começou a se agitar, uivando como se tivesse vida própria. A tempestade se intensificou e uma onda de força pulsante parecia emergir de Miguel. Uma luz intensa irradiou de seu corpo, alimentada pelo amor por Tormenta e pela esperança dos que se foram. Nesse instante, Miguel percebeu que essa batalha pelo destino desencadearia algo maior. A mulher balançou a cabeça decepcionada. Então, morrerás como todos aqueles que se opuseram a mim. Um silêncio pesado permeou o ar. O campo tremeu mais uma vez, e Miguel podia sentir a energia se aglomerando, um poder que vinha de dentro dele. Havia algo mais. Talvez a resposta estivesse em seu próprio sangue. Com um grito estrondoso, Miguel e Tormenta se prepararam para o confronto final. Mas logo ele percebeu que a batalha tinha um preço muito mais alto do que imaginava. No fundo do seu ser, uma dúvida sussurrava perguntas aterrorizantes. E se a verdade estiver do lado dela? Nesse momento crítico, um novo grito ecoou na noite, desta vez mais próximo. Era um chamado que vinha de sua infância, uma voz que ele nunca havia esquecido.
Alguém que ele nunca esperava encontrar ali. Mas... E com isso, tudo mudou. Miguel congelou. A luta tinha apenas começado e novos mistérios irromperiam com a verdade revelada por trás daquela porta escura. O grito ecoou pela escuridão da noite, reverberando nas paredes do passado de Miguel e fazendo seu coração parar por um instante. Ele queria correr, mas as raízes do medo o prendiam ao chão. O rosto da mulher misteriosa se iluminou com um sorriso diabólico, como se tivesse esperado aquele grito por toda a eternidade. Ah, a mamãe! Ela sussurrou com uma satisfação que cortou o ar como uma faca. Como é conveniente que ela venha à tona agora, não é? Será que ela está aqui para salvá-lo ou condená-lo? Miguel olhou para a Tormenta, que permanecia imóvel ao seu lado, os olhos com a mesma tristeza de quem estava revivendo memórias dolorosas. Não, não pode ser. Você não pode estar aqui. Miguel gritou, mas a voz saiu como um gemido, tomada por desespero. Ela sempre esteve, meu querido. As sombras também têm suas histórias. A mulher moveu os dedos em um gesto de convite, e a escuridão atrás dela se agita, revelando mais rostos entrelaçados nas sombras, figuras que Miguel conhecia bem. Eram as almas perdidas que ele havia visto antes, mas agora seus olhos estavam fitados nele com uma mistura de desespero e acusação. Miguel! A voz da mãe veio de algum lugar profundo nas trevas. Ajude-me! Estou presa! Você precisa saber a verdade. Um calafrio percorreu a espinha de Miguel. Ele sentiu a pressão nas têmporas, como se um peso invisível tentasse esmagar sua mente. O que você quer de mim? Sua pergunta ressoou na noite, implorando por uma resposta. Você quer salvá-la, mas precisa encarar o que nunca soube. Você terá que escolher, Miguel, a liberdade do seu povo ou a verdade sobre o seu passado. A mulher falou de forma mais sombria, seus olhos brilhando como chamas famintas. A força da tempestade ao redor deles crescia, conduzindo o ar a uma gordura pesada que tornava a respiração difícil. Miguel olhou para a Tormenta e percebeu que seu corpo estava começando a desvanecer, como se estivesse morrendo aos poucos com cada golpe que a mulher desferia. Tormenta! Miguel gritou, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. O touro virou a cabeça, seus olhos transmitindo um conhecimento antigo, como se dissesse que a luta não era apenas por ele, mas por todos que haviam sido calados nas sombras. Você nunca rompeu o ciclo, Miguel. A mulher sussurrou, a suavidade de sua voz contrastando com a ferocidade do vento. Este sacrifício faz parte do seu fardo, e todos os que você ama vão sofrer. Se você não fizer a escolha certa, analisando a situação, Miguel sentiu um turbilhão interno. Era como se sua vida inteira estivesse se resumindo a um instante. As memórias de sua infância, da risada de sua mãe, a dor da perda e os olhares de seus antepassados clamando por redenção. Tudo isso se fundia em um só ponto em sua mente. A mulher ergueu uma mão e as sombras pareciam se esticar como garras pontiagudas prontas para agarrá-lo. Escolha, Miguel, salve seu touro, seu povo, mas em troca, o que mais você dará? As vozes das almas perdidas ecoaram na escuridão, implorando por resgate. Miguel sentiu uma pressão no coração. Ele precisava agir. Mas como? O que poderia oferecer em troca de sua liberdade e a de Tormenta? Miguel, escolha. E novamente, a voz da mãe, como um eco, o guiava perigosamente. Com sua vida pendurada por um fio, ele se preparou para enfrentar a verdade que poderia desvendar seu destino. E ao olhar mais uma vez para a mãe, a inquietação tomou conta. O que você não me contou? Nesse momento, uma nova onda de terror se formou. Miguel estava prestes a descobrir que a verdade poderia ser mais sombria do que as sombras que o cercavam. A tempestade rugiu e as sombras dançaram.
O que ele decidiria agora poderia definir não apenas sua própria vida, mas o destino de todos que estavam conectados àquela escuridão. E assim, tudo podia acabar, ou começar. Miguel sentiu o tempo desacelerar, como se tudo ao seu redor estivesse em câmera lenta. O rosto da mulher se aproximou, e ele pôde ver as cicatrizes profundas em sua pele, marcas das almas que devorou. As sombras se contorciam por trás dela, prontas para engoli-lo. A tempestade rugia e um relâmpago iluminava rapidamente as feições de Tormenta, que agora quase desaparecera, sua presença se esvaindo como um eco na bruma. "Tormenta!" ele gritou, e a voz saiu como um sussurro, quase inaudível em meio à fúria do vento. Ele precisava encontrar uma saída, mas as sombras dançantes o cercavam, sugando a coragem dele como um tambor vazio, ecoando no espaço. "É simples, Miguel. Faça a escolha." A mulher gesticulou, suas mãos magras tomando forma de garras, quase como se estivesse pronta para rasgar o véu que separava os vivos dos mortos. "Você pode salvá-lo, mas algo seu deve ser oferecido. Uma alma, uma revelação." Olhando ao redor, Miguel sentiu a presença das almas perdidas, todas atentas, esperando que ele decidisse. Ele conhecia aquelas expressões de medo e desespero. Cada uma era um reflexo de sua própria história. Uma história dominada pelo medo e pela perda. Era por isso que ele precisava romper o ciclo. O que mais poderia perder? "Saia da minha mente!" gritou Miguel. Agora ele estava tomado pela raiva. "Eu não sou como você. Não vou fazer esse acordo." Nesse instante a mulher riu. Um som inocente que ressoou em um tom macabro. "Você ainda não entende, meu querido. Essa escolha não é só sua. Todos que você ama estão queimando nas chamas desta verdade. Sua luta é inútil sem o seu consentimento." Miguel segurou a cabeça, as mãos tremendo de angústia. Lembranças de seu passado o assombravam. Era como se cada risada, cada momento com sua mãe, agora se tornasse um peso inimaginável em seus ombros. Ele sentia que a própria essência dele estava sendo drenada, puxada em direção às sombras. "Não, não, não!" ele repetia, buscando uma resposta, uma saída. Mas tudo o que ele ouviu foi o murmúrio dos que estavam perdidos. E a ameaça se intensificou com o uivar do vento, misturando-se com a voz da mulher. "Decida, Miguel. O tempo está se esgotando." Um estrondo ensurdecedor atravessou a noite e, em um instante, como se o universo tivesse se abalado, Miguel viu em meio ao clarão um rio de sombras se formar, caminho que levava a um poço cavado na terra. O que seria aquele lugar? E por que as almas pareciam se contorcer perto dele, como se estivessem buscando um abrigo? "É a passagem, Miguel. Para libertar seu touro, você deve se descartar de algo, ou alguém. A verdade se espalha como fogo, e o sacrifício é o caminho para a salvação. O que você escolherá dar?" O desespero cresceu dentro de Miguel. Ele poderia salvar Tormenta, mas a que custo? A imagem da mãe, seu sorriso caloroso, começou a se transformar em algo mais sinistro. Começou a lembrar as histórias que ouviu sobre os pactos e os sacrifícios que foram feitos em seu nome. Será que ela havia feito algo assim? "O que você não me contou?" Miguel gritou, voltando-se para a figura que o encarava com uma satisfação perturbadora. E a mulher sorriu com malícia. "Ah, Miguel, você precisa descobrir por si mesmo. Venha, siga o caminho da verdade. Se é isso que você realmente deseja." E assim, enquanto a tempestade rugia cada vez mais alta e as sombras disputavam o espaço ao seu redor, Miguel estava prestes a pisar em um território desconhecido. Com as almas perdidas aguardando por uma decisão, ele sentiu que uma linha invisível se desenhava entre a vida e a morte. O que aconteceria se ele cruzasse essa linha? Um novo raio iluminou a cena, revelando uma transformação nas sombras. Algo se movia. Um eco de risadas distantes e choros batia contra seu coração.
E ele percebeu que a escolha poderia ser mais aterrorizante do que qualquer sacrifício. Ele estava prestes a descobrir que a verdade não era apenas uma questão de liberdade, mas de confrontar o próprio destino, e as consequências poderiam ser mais sombrias do que ele jamais imaginou. Está pronto para o que vem a seguir, Miguel? A mulher sussurrou, a escuridão ecoando com suas palavras. E Miguel, na beira do abismo, teve certeza de que tudo agora estava apenas começando. O chão sob os pés de Miguel parecia pulsar, como se o próprio solo estivesse vivo, reagindo à sua angústia. Os murmúrios das almas se tornaram mais altos, ressoando em seu peito, uma sinfonia de desespero e expectativa. Ele hesitou. A mulher estava certa sobre uma coisa. A escolha não era simples. As sombras pareciam dançar ao redor dele, aninhando-se nos recantos obscuros, tornando-se mais opressivas a cada instante. Miguel sentia a respiração cortar em sua garganta. Tinha que ser algo que você ama, repetiu em sua mente, o peso da decisão esmagando seus pensamentos. Ele olhou profundamente para o poço cavado, um abismo prometendo verdade ou condenação. A sua mente viajava entre imagens, cada uma mais dolorosa que a anterior. A risada de Tormenta, seus olhos brilhantes, agora gelados, a imagem de seu passado se desfazendo. O que realmente significava perdê-lo? E os fantasmas de sua mãe, agora se aglomerando perto do poço, como se fossem guardiões da dor. Se você não decidir, a escolha será feita por você. A voz da mulher ecoou, clara como o relâmpago que ainda iluminava a cena apreensiva. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha. A ideia de abrir mão de algo, ou alguém, o paralisava. O que poderia oferecer que não significasse a sua própria ruína? Um brado surge no fundo do seu ser, uma lembrança. Você não é só o que você tem. Você é quem você se torna. Ecoou a voz do avô, distorcida e longe, mas ainda clara em meio ao pânico. Miguel sentiu a centelha de coragem acender. Ele não poderia sacrificar Tormenta, não poderia deixar que as sombras o consumissem. Não, ele gritou, decidindo com todas as forças que lhe restavam. Não vou me tornar como você, não deixarei que o desespero decida por mim. As sombras se contorceram, batendo nos limites que ele estabelecera, como se estivessem furiosas com sua resistência. A mulher, no entanto, parecia entretida. Ah, querido Miguel, sua bravura não reverterá o destino. Todas as almas caem, mais cedo ou mais tarde, e a sua já está em meus braços. Com um ódio crescente, Miguel sentiu a energia da tempestade se intensificar. Ele percebeu que precisava agir. A verdade é outra, Tormenta. É você quem precisa me ouvir, exclamou, virando-se e gritando na escuridão. As almas pararam por um momento, como se estivessem reflexivas. Miguel fechou os olhos, agora mais focado, invocando não o que tinha a perder, mas o que tinha a ganhar. Sou mais forte do que você pensa. Ele continuou. É a vida que vai me fortalecer. É a coragem de lutar por aqueles que amo. Nesse momento, as sombras começaram a recuar, e uma nova luz surgiu, uma onda dourada que atravessava o abismo, refletindo a determinação que Miguel se esforçava para construir. As almas pareciam hesitar, permitindo que uma janela se abrisse entre o desespero e a liberdade. E assim como a tempestade começou a ficar mais branda, um som profundo e ressoante ecoou das profundezas do poço. As ofertas podem mudar o destino, Miguel. A mulher murmurou, agora com um tom de curiosidade. Você escolheu não ceder ao sacrifício. Mas entenda, isso não significa que você esteja livre da dor. Com um último olhar para as almas, que agora pareciam atentas, em uma pausa agonizante entre a vida e a morte, ele sentiu que talvez tivesse um novo poder. Poderiam os ecos de sua bravura criar um novo caminho? Ou teria a mulher uma última carta na manga, uma verdade que o faria sucumbir?
Miguel, neste momento volátil, não sabia que havia mais segredos escondidos nas sombras do seu próprio passado. A tempestade cessou, mas a batalha estava apenas começando. E se sua escolha não for a única? A mulher riu, um som profundo e perturbador. Miguel sentiu gelo na espinha ao perceber que a verdadeira prova ainda o aguardava. Com um último olhar para o poço, fez questão de entender que o abismo em que estava não era apenas o superficial, mas muito mais profundo do que jamais imaginara. Prepare-se, Miguel. A voz ecoou enquanto ele se preparava para enfrentar os mistérios que o aguardavam. Um novo terror, mais insidioso do que tudo que já conhecera, estava prestes a emergir. Miguel não teve tempo de processar as palavras da mulher. As sombras começaram a se agitar novamente, parecendo querer devorar a luz que havia surgido. Sentia a adrenalina correr em suas veias, enquanto seus olhos vasculhavam a escuridão à sua volta, na espera de algo terrível. Um eco distante de risadas infantis fez seu coração parar. Era um som que o transportava instantaneamente para a infância, quando brincava despreocupado nas ruas de casa. Lembrou-se de Tormenta. "Onde você está?" sussurrou, mais para si mesmo do que para as almas ao seu redor. A imagem da arma afiada, que há pouco ele segurara contra o próprio peito, voltou à sua mente. O que era real e o que não era, afinal. Os rostos angustiados das almas ao redor começaram a se definir em figuras conhecidas. Amigos, conhecidos, até estranhos que ele encontrara em sua jornada. Cada um deles tinha uma história, uma dor. Miguel sentiu um nó no peito. É assim que o lugar se alimenta, ele pensou. Do seu medo e da sua culpa. E naquele instante, a mulher se aproximou ainda mais, quase flutuando, como um espectro decidido a arrastá-lo para a escuridão. Você já se perguntou o que realmente ama, Miguel? Sua bravura é admirável, mas isso não garante a sua liberdade. O sorriso dela era perturbador, como se soubesse de um segredo que ele ainda não havia compreendido. A tempestade espetacular que antes iluminava a cena tornou-se mais intensa. Relâmpagos riscavam o céu, e cada estalo parecia um aviso. Ele sentiu que a atmosfera ao seu redor começava a se desestabilizar, como se a realidade estivesse se desvanecendo. O que poderia acontecer a seguir? "Eu não temo você", Miguel gritou, tentando manter-se firme, mesmo com a bagunça de sentimentos que lutava dentro dele. "Você não tem poder sobre mim." "Ah, mas você não possui a escolha que pensa ter." A mulher sussurrou, como se estivesse saboreando a confusão dele. Ela levantou uma mão e fez um gesto. No instante seguinte, um som de gado sendo espancado ecoou. Miguel virou-se rapidamente e viu um touro imenso, imóvel e pálido, surgir do abismo ruidoso. Ele percebeu que era um animal perdido, faminto, que representava o sacrifício, uma oferta àquela entidade obscura. O olhar do touro, vazio e triste, penetrava Miguel. Sua respiração se acelerou. "Você precisa saber o que deseja." A mulher insistiu, com a voz cada vez mais melodiosa, entorpecente. "Ainda há tempo de oferecer. O que você dará em troca de sua liberdade?" Miguel pisou para trás, o horror crescendo em seu peito. A resposta se aproximava, um pensamento ecoando em sua mente. E se a liberdade fosse um preço a se pagar? As almas começaram a se contorcer. A dor se tornava palpável. Ele desperdiçou a coragem, temendo que o touro fosse mais um símbolo daquilo que deveria sacrificar. "Não, não vou dar nada a você", ele gritou em desespero, encarando a mulher. Ela lançou uma risada estridente. "Você não tem o poder de simplesmente recusar. Mas você poderia se unir a eles. Poderia ser o que sempre foi destinado a ser." A imagem das almas agora estava entrelaçada com a do touro. Miguel viu seu futuro,
povoado por sombras e ecos, uma como uma prisão que o consumia. Ele lutava para escapar, mas sentia-se cada vez mais preso àquela visão sombria. O que a mulher queria dele e por quê? A tensão aumentou e as almas começaram a girar em círculos. Miguel, ofegante, pensou rapidamente. Estava diante de um dilema aterrorizante. Ele se tornaria uma sombra para se libertar ou lutaria contra a corrente que o puxava para baixo? Com o coração retomando a batida de Raj, Miguel gritou: "Eu sou mais do que isso. Eu não sou somente um sacrifício." Mas o silêncio tomou conta. As sombras pararam para ouvi-lo, a mulher olhando com um interesse insaciável. O que ele faria agora? O creme da angústia subiu à sua garganta enquanto ele tornava a perceber a profundidade do abismo que tinha diante de si. O pavor de ser reduzido a uma mera oferta assombrava sua mente. Uma escolha incerta pairava no ar, mas a batalha ainda não acabara. E Miguel estava prestes a descobrir que havia mais a perder do que ele pensava. E, embora as almas se agitassem em sua primeira rejeição, o que mais poderia se desdobrar daquela noite escura? Enquanto o vento uivava, Miguel não sabia que uma decisão fatídica estava prestes a se manifestar, numa vertigem com o potencial de mudar tudo. Miguel sentia os olhares pesados das almas, como se elas o pitassem em um turbilhão de dor. A mulher continuava sua dança sinistra, seus dedos como garras escavando o ar, arrastando a música sombria que ecoava em sua mente. Os trovões ribombavam cada vez mais próximos, como um aviso de que o tempo se esgotava. As risadas infantis se intensificaram, agora distorcendo-se em gritos de agonia. A criança que ele fora parecia estar presa em algum lugar na escuridão, e a imagem de Tormenta se misturava a essas vozes. "Onde você está?" Ele gritou em desespero, esperando que o eco chegasse até sua amada, que alguma força a trouxesse de volta a ele. "Medo é uma sombra poderosa", sussurrou a mulher, seus olhos bruxuleando com uma luz vermelho-sangue. "E você se alimenta disso como todos aqui. Diga-me, Miguel, qual é o seu maior medo? O que você está disposto a perder para salvar a si mesmo?" Miguel cerrou os punhos. As palavras dela foram como uma adaga, cravando-se em suas inseguranças. Ele lutava contra aquela tentação de aceitar o poder sombrio. "Eu não vou ceder", insistiu. Mas sua própria voz pareceu vacilar. Então, a figura do touro começou a se agitar. Miguel percebeu que algo estava mudando, e as almas começaram a se manifestar, formando um círculo ao redor do animal. Seus rostos, uma mistura de dor e expectativa, estavam petrificados em uma agonia coletiva. A conexão entre eles e o touro parecia mais profunda do que um simples sacrifício. Era um ciclo de dor que os mantinha presos ali. "Você deve fazer uma escolha, Miguel", a mulher insistiu. "A liberdade nunca vem de graça. O que você ama poderá ser tomado se você não agir. E o que você ama pode não ser o que pensa." Ela apontou para o touro, que agora, em vez de ser uma criatura solene, parecia reveladoramente um reflexo de seu próprio ser. Miguel se lembrou de cada momento de dor, cada luta que teve para proteger aqueles que amava. O touro era uma representação de sua luta interna, da força que agora se tornava impotente. As sombras começaram a ronronar e Miguel teve a sensação de que poderia ser o próximo a sucumbir. O abismo à sua frente abriu-se ainda mais, pulsando como um coração maligno. Ele sabia que não poderia se dar ao luxo de hesitar, mas o peso da decisão era esmagador. A tempestade continuava sua cólera e em um relâmpago ele viu a silhueta de Tormenta se contorcendo nas sombras. "Ajude-me!" Ela implorava, mas a voz dela se misturou com o lamento das almas. "Qual é a sua escolha, Miguel?" A mulher repetiu, agora mais alta e mais ansiosa, como se o tempo estivesse prestes a esgotar-se. "Você se renderá ao medo
Ou enfrentará o abismo e lutará pela luz dentro de você? Ele sentia que a pressão crescendo ao seu redor poderia estourar qualquer momento. Olhos de almas desesperadas, ecos de risadas macabras, e a figura do touro se tornaram parte de um pesadelo completo. O que ele escolhesse poderia levá-lo a um caminho de redenção ou ao mais profundo dos horrores. Mas quando ele finalmente se decidiu, um grito cortou o ar. Miguel, uma voz familiar. Era Tormenta. Ela estava ali, mesmo em meio ao caos. Seu coração pulou ao ouvir seu nome ser chamado. Agora, mais do que nunca, ele precisava decidir. Eu, murmurou, enquanto a tempestade rugia ao seu redor. Seu destino dependia de palavras que eram quentes como fogo e frias como gelo. O que ele diria poderia selar seu destino e o de todos à sua volta. E em meio a tudo isso, uma nova sombra apareceu, uma presença sumida nas escuridões que já não eram mais só dele. O que seria aquela nova ameaça? Miguel sentiu a tempestade que rodeava seu corpo como se estivesse prestes a explodir. O grito de Tormenta ecoava em sua mente, misturando-se aos sussurros das almas perdidas. Ele olhou para a figura da mulher, que agora dançava entre as sombras, sua força emanando um poder opressivo e sedutor. O tempo estava se esgotando e ele precisava agir. Eu não vou deixar que você leve mais uma vida, gritou Miguel, sua voz cortante sobre o rugido dos ventos. Ele estava certo. Essa era a luta final. Não se tratava apenas de salvar a si mesmo ou Tormenta, mas de romper o ciclo que o aprisionava e libertar as almas que clamorosamente o cercavam. Ah, mas você não compreende, meu querido, disse a mulher com um sorriso frio. Se você não sacrificar algo que ama, o que receberá em troca será ainda pior. Os fantasmas que você vê são partes de sua própria alma. Miguel respirou fundo. Ele tomou um momento para entender a gravidade da situação. As memórias de sua infância, das risadas e dos momentos mais simples ao lado de sua mãe começaram a surgir em sua mente. Cada lembrança era um elo, cada dor uma corrente que o prendia àquelas sombras. Ele viu a tristeza no rosto de Tormenta e, no fundo, uma determinação começou a se formar. Se você deseja a verdade, então que seja a verdade, Miguel declarou, olhando diretamente nos olhos da mulher. Eu não irei sacrificar Tormenta, mas usarei a força que há em nós dois para lutar pela liberdade que todos merecem. A mulher, agora confusa, hesitou um instante. A luz que emanava de Miguel começou a pulsar, alimentada pela força de sua decisão. O abismo ao seu redor começou a se desvanecer, e a escuridão que antes o aprisionava perdeu um pouco de seu poder. Ele sentiu a conexão com as almas como nunca antes. Era como se todos eles estivessem unindo suas forças, cada grito de desespero se transformando em um grito de esperança. Por todos aqueles que vieram antes de mim, e por todos que estão presos aqui, eu cravo o meu destino. Miguel bradou, e a tempestade começou a minguar, como se estivesse sendo domada pela determinação que brotava de dentro dele. Segurando as mãos em frente ao peito, Miguel canalizou a energia em um só lugar. Ele visualizou Tormenta em sua forma mais forte, e ao mesmo tempo, percebeu que ele mesmo era mais do que um simples fazendeiro, mas uma linha de defesa em uma batalha ancestral. Não sou um sacrifício, eu sou a mudança, gritou, e nesse momento, uma explosão de luz emanou de seu corpo, banhando o lugar em um brilho intenso. As sombras recuaram, dançando furiosamente, mas não podiam resistir à luz que ele e Tormenta estavam criando juntos. A mulher, agora furiosa, tentou avançar, mas quando a luz tocou seu corpo, ela hesitou, o temor atravessando seu semblante. Você não pode fazer isso. Nossa ligação é mais forte do que você imagina. Sim, mas não a partir de agora. Miguel fez um gesto amplo, indicando o abismo que se abria à sua frente.
O próprio espaço estava gritando, clamando para ser libertado. Ele sabia que a luta seria longa, mas a visão de Tormenta e o chamado das almas perdidas o mantinham firme. Juntos, nós podemos! Miguel gritou, e Tormenta ergueu a cabeça, emitindo um bramido ensurdecedor. A força do touro se uniu à luz de Miguel, e com um último esforço, eles romperam os laços que os prendiam ao passado. A mulher gritou, seu grito ecoando enquanto a luz se expandia, envolvendo as almas que confortavelmente estavam perdidas em suas sombras. Uma onda de energia passou por Miguel, e ele sentiu o peso que carregava por tanto tempo finalmente se esvanecer. As almas foram libertadas, os rostos conhecidos se misturando em um último olhar de gratidão. O abismo começou a se transformar, as sombras a se dissipar, enquanto Miguel e Tormenta mantinham a luz viva. A mulher, agora enfraquecida, começou a recuar, seus olhos transbordando de fúria e desespero. Você pode ter vencido esta batalha, mas a guerra está longe de terminar. Ela gritou, desaparecendo em um turbilhão de escuridão, enquanto a luz pulsava com ainda mais intensidade. Finalmente, o céu clareava e a tempestade se dissipava. Miguel caiu de joelhos, exausto, porém aliviado. Tormenta se aproximou dele, e naquele momento, Miguel entendia que o sacrifício não era algo a ser cobrado, mas uma força a ser devolvida. O ciclo está quebrado, murmurou Miguel, sentindo a paz finalmente envolvê-lo, mesmo com o trauma que ainda carregava. O dia amanhecia, e com ele, a esperança de um novo começo em São José do Vale. Agora, a batalha tinha terminado e as sombras haviam se dispersado. Mas Miguel sabia que nunca poderia esquecer. Com o olhar em Tormenta, ele percebeu que juntos enfrentariam tudo o que ainda estivesse por vir. E assim, enquanto a luz do amanhecer iluminava suas vidas, Miguel se levantou, decidido a reconstruir sua história. Afinal, o verdadeiro poder não estava em sacrificar, mas em lutar por um futuro. Agora, antes que você perca o próximo capítulo de terror, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa história aterrorizante. Comente suas reações e teorias sobre como Miguel venceria a próxima batalha. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. A hora é agora. Você é um verdadeiro fã de terror e merece ficar por dentro de tudo.